Olá a todos, meu nome é Rodrigo Brandão e hoje a gente vai discutir sobre retenção urinária aguda e a gente começa a nossa discussão com um caso clínico. Homem de 76 anos, antecedente de hipertensão, dislipidemia, não consegue urinar há alguns dias. Há um dia com dor suprapúbica e constipação, nega febre e calafrios, já teve episódio prévio de retenção urinária há alguns anos com resolução. Pressão arterial 150/96, frequência cardíaca de 80, não tem grandes alterações no exame físico, exame retal, bom tônus retal, próstata aumentada e lisa, e um ultrassom à beira do leito para avaliar a bexiga mostrou um volume de aproximadamente 1.100 ml. Portanto, um quadro de uma provável retenção urinária aguda. E o que define retenção urinária aguda? Retenção urinária aguda é a incapacidade repentina de eliminar a urina e isso vai evoluir com distensão abdominal e dor. Em geral, a gente fazia esse diagnóstico em pacientes que tinham uma dor abdominal, você verificava que tinha uma massa, na região suprapúbica e passava a sonda. Depois de passar a sonda, eliminava a urina, desaparecia a massa, ficava feito o diagnóstico. Hoje, com o ultrassom, uma parte dos diagnósticos de retenção urinária aguda são com ultrassom. Eu vou, verifico, tem mais que 300 ml de urina na bexiga, o paciente não está conseguindo eliminar, isso é um diagnóstico presuntivo de retenção urinária aguda, tá certo? Retenção urinária aguda é uma doença caracteristicamente de homens e caracteristicamente de homens idosos. Você tem 13 casos em homens para cada um caso em mulheres. Se você for pegar pessoas maiores que 80 anos, 20% dos pacientes vão ter pelo menos um episódio de retenção urinária aguda. E essa é uma doença que tem uma recorrência relativamente alta. Em período de um ano, pelo menos 20% dos pacientes vão recorrer ao episódio de retenção urinária, tá bom? Então, basicamente, estamos falando de homens com mais de 60 anos de idade, principalmente mais de 70, mais de 80 anos, muito associado ao prostatismo, hiperplasia prostática benigna. Vamos seguir. E aí, como que isso acontece? Como é que a gente faz o processo de reter a urina? E o nosso controle urinário depende de várias vias, Tem receptores no córtex, depois na medula espinhal, mas basicamente, para você manter a urina dentro da bexiga, você precisa de contração da musculatura do esfíncter externo e você precisa relaxamento do detrusor. E para eu urinar, eu preciso do contrário, relaxar o esfíncter e contrair o detrusor. E aí, como é que eu faço essa contração do detrusor? Eu preciso de estímulo parasimpático para levar uma contração da musculatura detrussora e um relaxamento alfa-adrenérgico para ocorrer a urina, para o ato da micção. Então vamos lá. Se eu estiver tomando, por exemplo, um agente alfa-adrenérgico, eu vou manter esse esfíncter contraído e eu vou poder evoluir com um quadro de retenção urinária. Se eu também começar a usar agentes anticolinérgicos, eu vou eliminar esse estímulo parasimpático que é necessário para a micção e também posso evoluir com uma retenção urinária aguda. Então, lembrando aqui que eu preciso de ativação parasimpática para urinar e relaxamento esfincteriano, a gente pode pensar ali nas medicações que podem interferir com a urina. Mas vamos seguir. Quais são as etiologias? Alterações da musculatura detrussora ou esfíncter interno, e aí podem entrar patologias locais. Aqui o principal, hiperplasia prostática benigna, mas normalmente associado a alguma outra condição, tá certo? Neoplasias, litíase, causas psicogênicas são descritas, radioterapia, medicamentos. Vamos seguir? Causas locais, estenose uretral, cálculo de bexiga, neoplasia de bexiga, eventualmente corpo estranho, hipertrofia benigna da próstata, fimose, estenose de meato, estrangulamento uretral. Vamos seguir.
Causas neurogênicas, né? Esclerose múltipla, que pode dar qualquer sintoma neurológico praticamente. Parkinson, que tem alteração de desautonomia. Síndrome de Schaedrager, que é uma alteração de desautonomia e pode evoluir com retenção urinária. Doença vascular cerebral, caldequina, metástase, que envolve medula espinhal, hérnia de disco, neuropatia, lesão de pleuro por uma cirurgia pélvica, retenção pós-cirúrgica, causas traumáticas, lesão ventral vesical, lesão medular, e as causas extraurinárias, um abscesso periretal pélvico causando compressão, massa retal reto-peritoneal, tumor ovariano, impactação fecal, aneurisma de aorta e, de novo, as causas psicogênicas. Infecção, em geral, em paciente que já tem uma hiperplasia prostática benigna, mas uma prostacistite, uma herpes simples, herpes zoster envolvendo a região pélvica, pega inervação local, abscessos locais, causas cirúrgicas, coágulo, anestesia peridural e medicamentos. Alfa-adrenérgico vai levar à incapacidade, você vai ficar incapaz de relaxar o esfíncter e aí o paciente vai manter a urina e não vai fazer micção. Anfetamina também tem ativação alfa-adrenérgica. Andrógenos, né, que vai levar mais hiperplasia prostática. Anestésicos, anticolinérgicos, que daí eu não vou ter a construção do detrusor, antihistamínico, mesmo tipo de ação, agentes antiparkinsonianos, antipsicóticos, antiespasmódicos, né, que tem ação anticolinérgica, benzodiazepínicos, beta-adrenérgicos também, carbamazepínicos, descongestionante nasal, muito frequente, tem ação alfa-adrenérgica muito significativa, hidralazina, estrógenos, opioides, inibidor de recaptação seletivo da serotonina, antidepressivos tricíclicos também tem sua ação anticolinérgica, enfim, um sem número de causas. Vamos continuar. E aí, como é que eu avalio esse paciente? Agora que a gente tem ultrassom, bem mais fácil essa avaliação, né? Mas, em geral, a gente vai verificar a palpação do bexigoma, e aí é interessante fazer exame genital e retal, ver se tem uma próstata muito aumentada, se tem características de malignidade, uma próstata dura, exame neurológico, tá certo? Não precisa ser completo, mas conforme e direcionado às queixas do paciente. Muitas vezes é um paciente idoso e vai ter dificuldade de ter informações precisas, o exame neurológico fica mais importante nesse paciente. Propedêutica abdominal, muito frequentemente associada à infecção, então a gente tem que procurar sinais de sepse, passar a sonda vesical, que é o que vai resolver, e reavaliação após a sondagem vesical. Quando eu passo a sonda vesical, normalmente eu vou ter saída de bastante quantidade de urina, se eu tiver retenção e não tiver nenhum fator impedidor. E aí, se eu tenho uma saída de mais de 200 ml de urina, isso é diagnóstico da retenção urinária. Se eu tenho uma saída maior de 200, 300 em 10 a 15 minutos, é recomendável manter essa sonda por pelo menos mais algumas horas. E pacientes que têm grandes débitos urinários mantidos por hora, logo depois da passagem, é um paciente que merece ser observado, porque o que pode ocorrer nesses casos, às vezes é um diabetes insípido pós-desobstrução, e o paciente fica mantendo a poliúria, e aí a gente tem que correr atrás de desidratação, que pode acontecer como consequência da desobstrução. Achado clínico, dor abdominal, desconforto suprapúbico, distensão abdominal, né? Vai distendendo pela bexiga, sintomas de prostatismo e pode ter sintomas de infecção urinária. O que eu vou pedir de exames para esse paciente? Depende da minha circunstância clínica. Tem alterações neurológicas? Eu vou pedir exames para essa alteração neurológica. Tem alterações infecciosas? Vamos atrás da infecção, mas quase que invariavelmente urina urocultura, ultrassom para eu determinar que tem o bexigoma, hemograma completo se suspeita de infecção. Se eu tenho suspeita de alteração de função renal, vou pedir função renal eletrólise, TC de abdômen em alguns casos, e se eu estou pensando em lesão medular, eu vou fazer TC de coluna vertebral, mas eu devo contar nos dedos os casos de retenção urinária aguda que eu atendi, que eu precisei pedir TC de coluna vertebral logo de cara. Mas vamos seguir. E aí, a gente tem consequências que a gente pode ver no ultrassom. Aqui, no ultrassom pegando já pelve renal, dilatação, bem importante, hidrografose, consequência da retenção urinária. E essa é a minha imagem característica que eu vejo no paciente com retenção urinária aguda, uma bexiga bastante distendida, e aí você pode calcular o volume. Alguns aparelhos de ultrassom fazem isso automaticamente, o meu em particular faz. Vamos lá.
Exame do paciente, chama piúria e leucocitúria. Uma ureia, ok, 46, creatinina 1,5, paciente mais idoso, não parece ter insuficiência renal aguda. Aí como que eu vou fazer o manejo desses pacientes? Bem, resolver, né? Está retido, a gente vai descomprimir. Normalmente a gente vai fazer ou a sondagem, cateterismo vesical, ou quando você não está conseguindo fazer o cateterismo vesical, você vai fazer uma punção suprapúbica ou cateterização suprapúbica. Importante, em geral se resolve, termina a retenção, o paciente vai ficar em observação algum tempo e depois vai ser liberado. Mas eu quero observar a diurese, principalmente se ele continuar com um débito urinário muito grande depois dos primeiros 10, 15 minutos, continua com 300, 400 ml por hora, esse é o paciente que tem risco daquilo que eu falei, da poliúria pós-obstrução, diabetes insípidos pós-obstrutivo, né, nefrogênico. Então, às vezes vale a pena observar, mas ao contrário da necrose tubular aguda, que também evolui com poliúria, a poliúria que ocorre no paciente pós-obstrutivo ocorre nas primeiras horas. Então, se 4 horas de observação não está com essa poliúria, pode tirar essa sonda, não precisa observar. Eu posso usar bloqueadores alfa-adrenérgicos depois, na hora de ir embora, né? De dar alta para o paciente, tanzolosina, né? 0,4 mg, doxazosina, são opção. Isso diminui a chance de recorrência, que é alta, né? 20% em um ano. Tratar a infecção urinária se estiver associada, é muito frequente. O nosso paciente tem uma piúria, leucocitúria, acho que vale a pena tratar. Corrigir coagulopatia, se tiver isso, se principalmente for coágulo obstruindo. Tratar qualquer que seja a doença de base. E aqui a gente tem as diferentes sondas, né? Alguns pacientes a gente não consegue fazer a sondagem adequada, a gente pode usar a sonda de Credé, apropriada também para esses pacientes. Em pacientes que você não está conseguindo sondar, a gente pode fazer a cateterização suprapúbica, não é um procedimento muito difícil, a gente pode fazer com o auxílio do ultrassom, a gente faz a punção com a agulha, coloca o introdutor e deixa o catéter para o paciente. O ideal é que o urologista faça o procedimento, mas se você não tiver condição de chamar o urologista, não é um procedimento impossível de fazer. Vamos seguir aqui. Como é que eu trataria esse paciente? Vou prescrever aqui para infecção urinária. É um paciente idoso, eu não estou querendo deixar, por exemplo, com ciprofloxacina e ele pode ser tratado ambulatorialmente. A opção seria dar cefluoxima, amoxicilina clavulonato. Eu não gosto muito de amoxicilina clavulonato para infecção urinária, mas é uma opção. 875 doses dos 0 7 dias, tanzolosina 0,4 mg uma vez ao dia, até retorno com o urologista. E você pode deshospitalizar. O paciente não tem disfunção renal, não está séptico, não tem outras coisas, está resolvido e vai sem sonda. Agora, se ele está vindo para a segunda, terceira vez, tendo novos episódios de retenção urinária, você vai deixar uma sonda de demora até reavaliação com o urologista ambulatorialmente, tá bom? Então, basicamente, o que vocês precisam saber? Imensa maioria dos casos em homens idosos, obstrução é a maior causa, usualmente tem algum fator precipitante, não é só o hiperplasia prostática, então o paciente fez uma infecção urinária, que tomou um remédio que não deveria. Devemos retirar esse fator precipitante, a gente desobstrui com catéter de Foley, eventualmente tem outros catéteres quando você não tem aqui o catéter mais curvo, o paciente pode cursar com poliúria pós-obstrutiva, e se o paciente não tiver infecção grave, disfunção renal ou outras condições, pode receber alta com bloqueador alfa-adrenérgico. São essas as mensagens, um abraço e até uma outra vez.